Olá pessoal, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa ministração de domingo, às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Facebook e no Instagram. E nós vamos dar continuidade às nossas ministrações, trazendo o tema de hoje, um assunto muito importante. O Senhor se agrada da nossa oferta de primícia. Veja, existem muitos tipos de oferta na Bíblia e Deus gosta de todo tipo de oferta que se oferte, mas a oferta de primícia é algo especial, é algo que honra a Deus. Então, nós queremos compartilhar nesse momento a respeito dessa importante oferta para que você e eu possamos fazê-la não apenas com questões de dinheiro, mas especialmente com a nossa vida, com a nossa dedicação, com o nosso amor. Porém, vamos ter uma palavra de oração pedindo a bênção do Senhor sobre a gravação desse vídeo. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede de ministrar a tua palavra para o teu povo. Senhor, eu quero que o Espírito Santo hoje me encha de unção, de sabedoria, de graça, para que eu possa, meu Deus, comunicar esta palavra com muita ousadia e com muita unção, para que aqueles que nos assistem possam despertar na sua vida um interesse em oferecer o melhor para o nosso Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração. Então, Pai, abençoa também aqueles que nos assistem, dando-lhes espírito de revelação e de sabedoria no pleno entendimento da Tua palavra. E desde já, nós damos a Ti, Papai, toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos, Paizinho, em um nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, no livro de Gênesis, capítulo 4, verso 13 e 4, nos diz o seguinte: E aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Amados, naturalmente que Adão e Eva criaram seus dois filhos, dando-lhes o melhor da instrução que eles podiam. Desde cedo eles aprenderam que precisava ofertar para o nosso Deus. Não que Deus precise de nada que nós possamos dar para Ele. Porém, a oferta é um ato de gratidão, de respeito, de honra, de amor e de adoração. Então nós vemos a história na Bíblia que Caim era lavrador e que Abel era criador de ovelhas, ele era pastor. E a Bíblia nos ensina que no final de uns tempos, num determinado momento, os meninos resolveram trazer a oferta para o Senhor. Só que o doutor Abel foi lá no seu galpão e pegou lá qualquer tipo de fruta que ele tinha lá, abóbora, melancia, melão, mamão. Pegou qualquer um tipo que achou pela frente e foi levar para Deus, achando que ele estava cumprindo uma obrigação. Queridos, ofertar não é obrigação, é um gesto de amor, é um gesto de honra, é um gesto de tremendo respeito para com aquele ao qual você oferta. Então, não adianta você ofertar para Deus de qualquer jeito. Então, você tem que ofertar o teu melhor, que foi o que aconteceu com o nosso querido Abel. Foi lá no seu rebanho, escolheu o melhor cabritinho que ele tinha, o mais gordinho, o que ele mais amava, e levou em oferta ao Senhor. Claro, Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Por quê? Porque ele não pegou qualquer animal sardento e levou lá. Não, ele escolheu o melhor que ele tinha para dar ao Senhor. Porque o Senhor, meus amados, merece de nós toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Não estamos falando apenas de dinheiro, mas estamos falando de um modo geral. Então, Abel escolheu o melhor que ele tinha, o que ele mais amava, porque você dá uma coisa para alguém que você não dá a mínima importância, não tem nenhum valor. Foi o que aconteceu com o nosso querido Caim. Pegou qualquer coisa lá e disse, vou cumprir minha obrigação. Foi lá e levou e entregou. Deus não gostou
de Abel, de Caim, e nem da sua oferta. Por quê? Foi uma coisa de qualquer jeito, uma coisa sem critério, sem amor, sem honra. Então, o Senhor não gostou de Caim e da sua oferta. Ao passo que de Abel e da sua oferta, o Senhor se agradou. Agradou-se por quê? Porque ele deu o melhor. Escolheu entre tudo que ele tinha e o melhor que ele encontrou. Ele falou, vou levar para o meu Deus, porque o meu Deus merece que eu dê o meu melhor. O que é que aconteceu no final dessa história? A Bíblia diz que agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou o Senhor. Aí o que é que acontece? Irou-se sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor encontra Caim nesse estado de desânimo, de semblante abatido, e pergunta, Caim, o que é que está acontecendo com você? Você não acha que se tivesse feito a coisa certa, Deus teria se agradado de você? Aqui. O próprio Senhor explica o motivo da preferência da oferta de um irmão para o outro. Então, o fato é que o Caim não fez a coisa certa. E eu quero lhe chamar a atenção, meu amado, porque Deus não precisa de você e de mim para nada. Deus não precisa do nosso dinheiro, Deus não precisa do nosso amor, Deus não precisa da nossa atenção, Deus não precisa da nossa honra, Ele não precisa de nada, porque Ele é Deus. Porém, eu e você podemos nos destacar no meio da multidão, quando eu e você colocamos a Deus em primeiro lugar, no topo da lista de prioridades, porque Deus quer ser distinguido, Ele quer ser reconhecido, Ele quer ser amado. Se você coloca Deus no patamar dos outros, Deus não se agrada, porque Deus é Deus, né, gente? Ele não é qualquer um. Então, o que é que acontece? Muita gente vai ao culto e na hora da oferta é aquela correria, é banheiro para lá, é toma água para cá e tal, para que o cara se livre daquele momento precioso de honrar a Deus. Para mim, um dos momentos mais preciosos do culto é na hora da oferta, porque ali eu tenho a oportunidade de privilegiar o meu Deus, de honrar o meu Deus, dando o meu melhor. Não se trata, amado, aqui de quantidade de valores, porque quando Jesus estava no templo, ele contemplou as pessoas levando as suas ofertas, e muitos levavam muito dinheiro, muita sacola de grana, e de repente aparece uma viúva e coloca lá duas moedinhas de menor valor, lepto, que tinha lá. E Jesus vira para o discípulo e fala, olha aqui, galera, você tem a ideia de quem mais ofertou hoje? Ah, porque foi fulano, foi cicrano, foi... Não, não, não. Quem fez a maior oferta foi aquela viúva, porque ela deu tudo do que ela tinha, todo o seu sustento. Então, 2 moedinhas não é nada, comparado às sacolas de dinheiro que as pessoas entregavam lá. Mas Deus não mede o valor monetário da nossa oferta. Ele mede a nossa atitude, a nossa adoração, o nosso reconhecimento de quem é Deus. Aquela mulher poderia ter ficado sem o seu almoço, sem o seu lanche, porque ela deu tudo, o pão da tarde, mas Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando você honra a Deus com tudo o que você tem, Deus dá muito mais do que você precisa. Então não seja mesquinho, não seja tímido, não seja avarento. Não adianta você guardar, porque no final o que vai adiantar? Então, Jesus falou para os discípulos que aquela viúva deu a maior oferta, porque ela não deu do que estava sobrando, ela deu todo o seu sustento, aquilo que ela precisava para comprar o pão da noite, para comprar o almoço, para comprar o lanche, ela deu tudo. Então, eu e você precisamos reconhecer quem é Deus na nossa vida e não dar o resto para Ele, não dar esmola. Gente, Deus não aceita esmola. Deus não precisa de nada, Ele é completo em tudo. Porém, Ele nos dá a oportunidade de você e de mim
reconhecê-lo, a sua soberania, a sua graça, o seu poder, a sua força, honrando a Ele com as nossas ofertas do melhor que a gente tem. Não interessa se é cereal, não interessa se é oferta de libação, que é água, não interessa se é oferta financeira, não interessa se é um cabritinho, o objeto da oferta não tem a menor importância. O que Deus mede, o que Deus considera, o que Deus verifica é a disposição do seu coração de dar o melhor que você tem. Olha, não é do que você não tem. Tem gente que quer fazer média com Deus e oferece uma quantia alta que ela nem tem, achando que Deus vai, por causa disso, abençoá-la. E não vai. Resultado, vai bater na trave. Deus não vai se agradar do montante de dinheiro que você dá de algo que você não tem. Se você não tem nada, não oferte nada. Mas é difícil você não ter alguma coisa. Agora, a gente quer fazer média, a gente quer jogar para a torcida, a gente quer mostrar que é generoso, que é espiritual, uau. E aí faz um sacrifício de tolo que Deus não se agrada. Então, querido, muito cuidado com essa questão de oferta, porque não é pelo montante que você dá, mas é principalmente pela atitude do seu coração. Veja bem, o que é uma oferta de primícia? Essa é uma excelente pergunta. Esse é um assunto que muitos dos cristãos não conhecem. Trata-se de uma oferta especial, consagrada a Deus, da parte melhor dos seus frutos e ganhos. Observe, em Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: honra ao Senhor com as primícias das tuas rendas, e Deus abrirá o seu bom tesouro, e você terá muita abundância. Não te faltará vinho nem mosto, porque você honrou a Deus, honra ao Senhor. O versículo começa assim: com as primícias e toda da tua renda, de toda a tua produção, de todas as tuas colheitas, e fartamente se encherão os teus celeiros, porque você deu o teu melhor para Deus. Honra a Deus é a oferta de primícia. O que é primícia? É o primeiro fruto de toda a tua renda, seja financeira, seja agrícola, seja do que for. Mas Deus ama a primícia, por isso nós precisamos honrá-lo. Caim trouxe apenas uma oferta qualquer. Abel, por sua vez, trouxe o seu cabretinho mais lindo, mais gordinho e que ele mais apreciava. Deu o seu melhor animal. Isso agradou a Deus. Deus não precisa de dinheiro. Deus não aceita esmola. Deus é excelente e para ele tem que ser o melhor. Exemplo: o primeiro dia do mês do seu salário, isso é uma primícia, deve ser entregue como oferta de primícia ao seu sacerdote, que recebe em nome de Deus. Todos nós, ovelhas, temos um sacerdote, um pastor sobre a nossa vida. Então, a oferta de primícia é um dia de trabalho. O mês tem 30 dias, na média. Então, você precisa tirar só o primeiro dia do salário, separar e consagrar a Deus, entregando-a ao seu sacerdote. Este recebe, ora e te abençoa. Então, os sacrifícios de ações de graça são muito apreciados da parte do Senhor. Olha o que nos diz Salmo 50, 23. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará, e ao que prepara ao seu caminho. Veja, aqui ele está falando, amado, de uma oferta de sacrifício de ações de graça. Muitas vezes você não está bem disposto, não está legal, e ao invés de glorificar a Deus, de honrar a Deus, você murmura, você questiona, você critica, você apresenta um coração amargurado,
o que entristece muito o coração de Deus. Oferta de sacrifício, de ações de graças, é quando você agradece a Deus por algo ruim que te aconteceu. Ô pastor, que história é essa? Eu vou agradecer a Deus por algo ruim que me aconteceu? Sim, porque isso veio de Deus. E se veio de Deus é bênção. Veja, Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas, boas ou más, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, meus amados, se você tem a grandeza, a sabedoria, o entendimento de agradecer a Deus por coisas que você não gostou, por coisas que não é legal, isto é sacrifício de ações de graça. E dessa oferta, Deus se agrada. Não envolve nenhum valor monetário, apenas a gratidão do seu coração deve florescer e você precisa honrar a Deus. O que é um sacrifício de ações de graças? É quando você não está satisfeito com algo que Deus fez, mas você sabe que Deus lhe ama e que Ele quer o melhor para você e que isso é para o seu bem. Então você vence a sua alma e agradece a Deus pela fé, mesmo sem estar sentindo vontade, mas você sabe que isso é o certo. Veja, a Bíblia diz que o meu justo viverá pela fé. Então nós não podemos ser daquelas pessoas que andam por vista. Ah, isso é bom, isso não é bom, rapaz. Não. A fé diz que Deus tem sempre o melhor para você e para mim. Então, mesmo quando algo acontece conosco que a gente não tem esse discernimento, você, pela fé, glorifica a Deus. Agradeça a Deus. Dê a sua adoração a Deus. Porque são dos tais que Deus se agrada. Tá? Então, não é questões financeiras. É questão de honra, respeito, amor e dedicação. Precisamos dar ações de graças ao Senhor. Dar. A Bíblia diz em Tessalonicenses 5,19: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Amado, na nossa caminhada cristã, é muito fácil você dar graças quando tudo está correndo a favor. A conta está azul no banco, a saúde está boa, está tudo maravilhosamente bem. Mas aí até os gentios fazem isso, amados. Mas nós precisamos discernir as questões. E mesmo naquilo que nós não aceitamos, que não entendemos, que não gostamos, aprenda a dar graças a Deus. Porque isso é um mandamento. Ele diz assim: em tudo dai graças. Não é em algumas coisas boas. É nas coisas boas e ruins. Então tem muita gente que se perde, que ao invés de ter um coração agradecido, ele tem um coração murmurador, porque ele queria um carro azul e Deus lhe deu um carro verde. Ah, porque não é da cor que eu queria, eu desmereço o mérito do presente que eu recebi. Amado, não seja ingrato. Se Deus lhe deu algo, glorifica o Senhor, adore o Senhor, reconheça a bondade do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Veja, Salmo 69, 30 e 31 diz assim: louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que um novilho com chifres e unha. Amado, isso é muito sério. Olha só, vamos só, com licença. Estou me recuperando de uma pneumonia, então tenho que estar atento aí com a medicação, com a minha postura, com os meus hábitos, que muitas vezes precisa mudar um pouco na hora da administração para a gente ficar bem. Olha só, louvarei com cântico, louvores, adoração a Deus. Exaltá-lo-ei com ações de graças. Você, com suas ações de graça, você exalta o nome do Senhor. Olha o que a Bíblia nos diz. Será isso muito mais agradável ao Senhor do que boi ou novilho com chifres e unhas. É o que eu falei.
que o que Deus valoriza no nosso ato, na nossa adoração, não é o valor ofertado, não é o valor do bem que você dá. Pelo contrário, olha só, ele é muito claro. Louvar o Senhor com cânticos e exaltá-lo com ações de graça. Isso vale mais do que dinheiro. Vale mais do que um boi ou um novilho com chifres e unha. Amado, deixa cair a ficha no seu coração e atente para essas verdades, porque são importantes para a nossa maneira de honrar a Deus. Veja, Deus ama sacrifício, tranquilo. Mas, para Ele é mais agradável e aceitável quando você louva o seu nome com cânticos e ações de graça, com uma verdadeira atitude de quebrantamento do coração. Isso é bem melhor do que oferecer sacrifício de um animal sem a devida reverência e quebrantamento. Deus é especial e para agradá-lo mesmo, precisamos saber das suas intimidades. Então, muita gente está ofertando grandes quantias para o Senhor, ele não está dando a mínima, porque Deus não precisa de dinheiro, ele não quer o nosso dinheiro, ele quer o nosso coração, a nossa atitude de amor, de quebrantamento, de preferir a Deus acima de toda e qualquer coisa, é isto que é grato para o nosso Deus. Veja, viver de modo digno do Senhor é algo que o agrada mais e mais, frutificando e crescendo sempre. Eu vou repetir. Viver de modo digno do Senhor é algo que o agrada mais e mais, frutificando e crescendo em toda boa obra. Colossenses 1,10 diz assim, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Eu costumo dizer que o crente que não cresce, que não evolui, que não avança, ele retrocede. E no reino de Deus, retrocesso significa perdição. Então tem muita gente acomodada, tem muita gente que está servindo a Deus por obrigação, está servindo a Deus para cumprir uma tabela, está servindo a Deus porque é grato ao Senhor, mas Deus não está interessado nisso. Deus está interessado na distinção que eu e você fazemos das coisas. Primeiro, se você está vivendo nesse mundo de maneira dissoluta, de maneira desorganizada, de maneira irregrada, isto não agrada a Deus. Porque Deus lhe criou, eu e você somos filhos de Deus e devemos praticar atos que honrem ao nome de Deus. Então, se você não está vivendo de um modo que agrade a Deus, oferecendo a primícia, adorando o Senhor, participando das reuniões de oração, participando dos cultos, das vigílias, de tudo aquilo do qual você é convocado para participar. Deus tem que ser sempre o primeiro lugar na sua e na minha vida. Então, eu preciso viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Você vê que as atitudes, por exemplo, de Esaú, em comparação com as atitudes de Jacó, desagradavam tremendamente ao pai de Isaac e a Deus. O Jacó sempre foi caseiro, cuidando de ficar em casa com a mãe, cuidar do rebanho, um homem mais acomodado. Mas Esaú era mulherengo, ele gostava de sair por aí e namorar com as mulheres daquela época. Ele fez o seu pai passar muita vergonha. Então, será que eu e você, meu querido e amado ouvinte, temos vivido uma vida que agrada a Deus? Ou a gente está nessa de fazer a nossa vontade, fazer um monte de bobagem porque você gosta? O pecado é gostoso, meus irmãos, entenda muito isso. Se o pecado não fosse bom, ninguém pecava. Mas Satanás, ele conhece o seu e o meu ponto fraco. Então ele nos ataca exatamente ali onde nós temos debilidades, porque ele quer nos tirar do alvo, ele quer nos afastar da presença dos caminhos de Deus. Então, você tem que cuidar muito de como você está vivendo no momento.
não é para agradar a si mesmo, não é para agradar as pessoas, é para agradar a Deus. Olha só, frutificando em toda boa obra. Querido, nós temos que ser frutífero. Jesus passou uma certa feita numa figueira e como não tinha fruto, ele ficou muito chateado, que ele estava com fome, e amaldiçoou a figueira. Por que você está ocupando a terra inutilmente? Eu e você somos figueiras de Deus e a gente precisa produzir frutos que vai alimentar as pessoas, que vai abençoar as pessoas, que vai agradar as pessoas. Então, você precisa frutificar. Então, se você não está frutificando, alguma coisa está errada, porque todo ser vivo cresce, se multiplica, dá fruto, espigas, etc. Então eu e você fomos chamados para dar frutos e mais. Frutos que permaneçam. Não adianta você dar um frutinho rápido e daqui a pouco aquele fruto se perde e não adiantou nada. Então Deus quer que eu e você demos frutos que permaneçam. Então, além disso, eu preciso crescer no pleno conhecimento de Deus. Não é crescer fisicamente, porque você já alcançou a estatura. Não é crescer financeiramente, porque isso não é de todo importante. Não é crescer emocionalmente. É crescer no conhecimento de Deus, na palavra. Porque este conhecimento trará para nós uma série de benefícios que você nem entendem. Mas, quando você cresce na graça e no conhecimento de Deus, você se torna um cristão valoroso, um cristão honrado, um cristão que agrada o coração do Pai. Então não se esqueça disso. Eu preciso, acima de tudo, frutificar em tudo que eu fizer. Eu sempre digo que empresas que se dizem de Deus precisam dar lucro. Ah, mas lucro não é de Deus. Quem falou que não é? Quando o Senhor distribuiu os talentos da parábola, um ganhou 100%, 5 frutos. O outro ganhou mais 100%, 2 frutos. E o outro não ganhou nada, empatou. Então, para aquele que empatou, Deus não gostou. Servo mau e negligente. Não te cumpria entregar o meu dinheiro aos banqueiros para que quando eu voltasse recebesse o lucro do meu capital? Então, homem de negócio, entenda isso. A sua empresa precisa ser lucrativa, frutífera. Agora, não é o lucro exorbitante, não é o exagero, não é o lucro acima de qualquer coisa, não. O cara ganhou 5 talentos, negociou, ganhou mais 5. Então veja que é uma coisa normal. O outro ganhou 2 talentos, negociou, ganhou mais 2 talentos. Isso agrada a Deus. Mas teve um que ganhou 1 talento. Ficou com medo de perder o talento, foi lá e enterrou na terra. E quando o Senhor veio cobrar, ele entregou o único talento que ele recebeu. E Deus não gostou nada disso. Chamou ele de mau e negligente. Lançai-o fora nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, é muito sério, querido. A sua e a minha vida tem que ser produtiva para o nosso Deus. Deus nos chama como filhos para termos uma vida diferente das demais pessoas. Você, como cristão, não pode viver como todo mundo. Vive a fazer tudo que o mundo faz. Há um protocolo real que nós precisamos seguir. Há uma maneira determinada de que nós devemos agir. Será que o seu comportamento, os seus modos, suas atitudes são dignas de um filho de Deus? Ou isso está desonrando a Deus com essa nossa postura? Será que nós estamos vivendo para o seu inteiro agrado, ou você quer apenas agradar a si mesmo? E os resultados da sua vida? Está ganhando outras pessoas para o reino de Deus? Você tem crescido espiritualmente no pleno conhecimento de Deus e da sua vontade? Pai, obrigado pela sua palavra. Me perdoe se eu fui falho em algumas explicações, mas eu peço que o Espírito Santo de Deus complete aquilo que eu falei aqui. E naquilo que eu fui omisso, que o Espírito Santo esclareça, traga luz para aqueles que nos assistem, que nos ouvem. Abençoa, Pai, cada um dos nossos ouvintes.
E desde já, meu Deus, nós queremos dar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Recebe, Senhor, a nossa palavra. Em nome de Jesus. Amém.